Olá, meu nome é Gabriel, criador do canal Teoria Mecânica de Autos, e hoje teremos aqui um vídeo muito especial que tenho certeza que vai ser um portal de aprendizado para a maioria das pessoas que assistirem e também para mim, que estarei lendo os comentários neste vídeo. O tipo de conteúdo acredito que não tem nada parecido ainda no YouTube, mas espero que surjam mais vídeos abordando estes cálculos que faremos aqui hoje. Estou feliz porque sei que para muitos vai ser a primeira vez que vai entender um assunto sobre o motor, alguma compreensão sobre a parte da engenharia. E porque eu vou fazer uma revelação aqui de como os motores poderiam ser até 3,7 vezes mais eficientes do que os atuais. E além disso, vamos colocar uma luz aí para que quando surgirem qualquer coisa relacionada à economia de combustível, possamos ser críticos para verificar se tem fundamento. E para que possamos abrir nosso círculo de discussão neste vídeo, peço que vocês compartilhem, deem um like, para que mais pessoas entendidas do assunto possam vir e contribuir para a discussão. Bem, existem vários fatores que dificultam para que um sistema de combustível híbrido, como no caso da mistura do hidrogênio, gasolina e álcool, seja eficiente para se obter uma economia de gasolina comum composta por álcool e a própria gasolina. A ideia seria bem simples, né? É fazer ali eletrólise para tirar hidrogênio da água e adicioná-lo como combustível extra, ou seja, você adiciona uma diferença de potencial em uma solução eletrolítica com dois eletrodos, sendo um positivo e outro negativo, para separar os íons de hidrogênio para produzir o gás. O primeiro desafio é fazer com que a energia que eu gasto para gerar hidrogênio seja menor que a energia que eu ganhe com a combustão do mesmo. Pode parecer improvável, mas muitos sistemas funcionam assim. Por exemplo, de forma semelhante, quando o motor queima combustível, parte da energia do motor rotaciona o alternador, que por sua vez gera corrente elétrica para que a combustão continue acontecendo por meio da ignição da vela, e outra parte é usada para mover o veículo. Por outro lado, um motor com adição de hidrogênio por meio de eletrólise seria semelhante a colocar petróleo no tanque de combustível do carro, gastar uma quantidade de energia para refiná-lo, tirando gasolina ou o próprio GNV, e queimá-lo para que parte da energia seja usada para continuar refinando o petróleo e a outra parte para a finalidade desejada. Para começar, iremos verificar com cálculos se a adição de hidrogênio economiza gasolina sem perder a eficiência. Em seguida, verificamos se o consumo de gasolina diminuiu e se esta economia compensa os custos que eu gastei para gerar hidrogênio, ou então compensa a compra de hidrogênio já pronto. Outra prova que iremos tirar é em relação ao motor 100% hidrogênio, mas a alternativa mais interessante será a que eu apresentarei para vocês. A fórmula da gasolina varia quanto à quantidade de carbono e hidrogênio na molécula, mas estaremos para fins didáticos aqui adotando a molécula com C8H18, 8 átomos de carbono e 18 átomos de hidrogênio. E para o álcool presente na nossa gasolina, temos a molécula com 2 átomos de carbono, 6 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então, para que haja combustão, adicionamos oxigênio presente no ar atmosférico, que inevitavelmente traz o nitrogênio também, e outros gases indesejáveis, mas as quantidades desses gases aí não faz muita diferença não. Com isso, para ativar a reação que vai me gerar calor, eu preciso da ignição, representada pela seta vermelha, que no nosso caso, na vida real, acontece por meio de uma fagulha elétrica liberada pela vela de ignição. Por meio da pressão ou temperatura também isso pode acontecer, né? No caso dos motores de ignição direta. Então o resultado dessa minha reação vai me gerar gás carbono, CO2, mais H2O, que é a água, e o nitrogênio sai intacto, sem participar da reação. Isso considerando que a combustão aconteceu de forma completa. Fazendo o balanceamento químico, ou seja, as mesmas quantidades de matéria que entra na reação tem que sair. Fazemos isso contando primeiramente a quantidade de carbono que há antes da seta. Temos 8 átomos de carbono presentes na molécula de gasolina, mais 2 átomos da molécula de álcool, totalizando 10 carbonos.
Agora, observando depois da seta, temos só um átomo de carbono na molécula de CO2. Logo, multiplicamos o carbono que sai por 10 para que possamos chegar a quantidades reais do que entra e do que sai. Agora, fazendo o mesmo para o hidrogênio, temos 18 átomos na molécula de gasolina e 6 na molécula de álcool, totalizando 24. Depois da reação, temos somente 2 átomos de hidrogênio, então multiplicamos por 12 para totalizar 24. Cada molécula de água com 2 hidrogênios. 2 vezes 12 igual a 24. Fazendo o mesmo para o oxigênio, temos um átomo presente na molécula de álcool e 2 átomos na molécula de oxigênio, O2. Só que do outro lado da reação, observe que temos agora 20 átomos de oxigênio no gás carbono, pois são 10 moléculas contendo 2 átomos de oxigênio cada, mais 12 átomos de oxigênio da água, pois são 12 moléculas contendo um átomo de oxigênio cada. Isso totaliza 32 átomos de oxigênio depois da reação. Então, se multiplicamos a quantidade de oxigênio inicial por 15,5, iremos obter 31 átomos de oxigênio, mais um átomo presente no álcool, totaliza 32 átomos depois e antes da reação. Na verdade, não estamos adicionando meio átomo de oxigênio à reação, né? Na verdade, isso é só uma questão de proporção. Mais à frente nós vamos ver que isso vai se transformar em quantidade de volume ou de massa. Agora eu já revelo aqui o principal empecilho para que tenhamos motores mais econômicos e eficientes. Observe que o nitrogênio não reage com nenhum componente químico na mistura. Porém, sua presença é inevitável. Atrapalha porque ocupa o espaço dentro da câmara que poderia estar sendo preenchido por mais mistura de ar combustível. Isso acontece porque nosso ar atmosférico é composto por aproximadamente 78% de nitrogênio e 21% de oxigênio e 1% de outros gases. Isso significa que se existisse um filtro de ar que permitisse somente a passagem de oxigênio, os motores poderiam ser até 3,7 vezes menor do que os convencionais e obteriam o mesmo desempenho, o que tornaria mais econômicos por ser mais leve. Essa é a alternativa que eu havia comentado. A adição de oxigênio no motor pode ser muito melhor que a adição do hidrogênio, sendo ambos produzidos por eletrólise. Mas dando continuidade, vamos analisar também, mais para o final, a viabilidade de fazer um motor com oxigênio puro. Voltando à fórmula, como temos o multiplicador do oxigênio igual a 15,5, temos 3,71 vezes mais de nitrogênio inevitavelmente, totalizando 57,6. Agora estabeleceremos para nosso entendimento a proporção estequiométrica de massa de ar e combustível. Já ouviu falar em proporção 15:1, 9:1? Iremos demonstrar aqui agora como fazemos isso. Procedemos da seguinte forma. Calculamos nossa massa de combustível. Temos 8 átomos de carbono na gasolina. Então multiplicamos pela massa atômica do carbono, que é igual a 12. Então temos 96 de massa atômica. Temos 18 átomos de hidrogênio na gasolina com massa atômica igual a 1, totalizando 18 de massa atômica. Logo temos 114 de massa atômica para a gasolina, e fazendo o mesmo para o etanol temos 46. 114 mais 46 é igual a 160 de massa atômica para o combustível. Fazemos o mesmo para quantificar a massa de ar. Temos 2.108,8 de massa atômica. Por fim, se dividimos 2.108,8 por 160, temos uma proporção de 13,18, ou seja, aproximadamente uma proporção de 13,18 de massa de ar para 1 de combustível. Antes que surja dúvida com relação ao percentual de álcool, que é por lei de 27%, fica claro que a proporção em litros dessa fórmula está próxima da determinada, com 26,82% de álcool. E mesmo se não tivesse, estaremos usando as mesmas proporções nas contas quando adicionarmos hidrogênio. Agora fazemos a fórmula com a adição de hidrogênio. Para não prolongar aqui muito tempo o vídeo, vou colocar todo o cálculo de uma vez e vocês podem estar conferindo. Então temos aproximadamente uma proporção de 3,42 de massa de ar para 1 de combustível.
Por essa fórmula, estamos dizendo que temos um ganho com o hidrogênio. Para entender isto, basta lembrar que a proporção do etanol é de 8,86 para 1 e que conseguimos fazer uma menor quilometragem por litro com o etanol. Só que não devemos nos deixar enganar, porque o hidrogênio é um gás que ocupa um grande volume e isso nos limita em relação à quantidade que possamos adicionar na câmara, poder calorífico e faixa de compressão que eu possa estar trabalhando. Por isso que devemos levar em consideração a proporção ar e combustível em volume. No caso do combustível, somente com gasolina e álcool, temos 2.108,8 de massa atômica de ar, que equivale a 2.108,8 gramas-mol. Fazemos isso para sair do mundo microscópico e ter números que representam quantidades que possamos compreender. O mol pode ser entendido como quantidade de matéria. É como se eu dissesse que tenho tantas unidades de massa de ar atômica em 1 grama de massa da mesma matéria. Voltando ao cálculo, temos a massa específica do ar igual a 1,201 gramas por litro. Logo temos 1.755,871 litros por mol, sendo 114 a massa atômica da gasolina e 46 a do álcool, e a massa específica 715 gramas-litro e 789 gramas-litro respectivamente. Logo, temos 0,159 litros-mol de gasolina e 0,058 litros-mol de etanol, totalizando 0,217 litros-mol de combustível. Então, nossa mistura ar e combustível líquido pulverizado no total é igual a 1.756,087 litros-mol, sendo somente 0,00905% de gasolina e 0,0033% de álcool, bem pouco. Vale ressaltar que o combustível não queima em fase líquida, mas em vapor, e usamos aqui a densidade das substâncias líquidas porque são adicionadas na câmara nessa fase, né? E como a câmara é fechada, as proporções ali depois não se alteram ao evaporarem. Tomando o motor como exemplo aqui, o 1.0 com 3 cilindros, ou seja, 1.000 litros, temos 0,333 litros para cada cilindro. Para uma mistura ar-combustível de 0,333 litros pronta para detonação, 0,0905% de gasolina, que nós encontramos anteriormente, equivale a 0,0301365 ml, e para o álcool temos 0,010989 ml. 1 litro de gasolina nos fornece em calorias 8.325 kcal por litro e o álcool 5.380 kcal por litro. E logo nessa detonação teremos 0,339 kcal de energia no total. Na prática, sabemos que a mistura não possui exatamente o mesmo volume da câmara, porque entra com uma certa pressão lá dentro, mas isso não interfere nos cálculos em vista do percentual que usamos. No entanto, as misturas ar-combustível trabalham com faixas de compressão em função do combustível, ou seja, mudou o combustível, a faixa de pressão você trabalha com outra faixa de pressão, e levaremos isso em consideração mais à frente quando adicionarmos o hidrogênio. Agora iremos fazer o mesmo para a mistura com a adição do hidrogênio, e a fim de verificar se conseguimos a mesma quantidade de calorias na detonação. Resumindo os cálculos na tela, temos 2.175,2 gramas-mol de ar, ou 1.812,32 litros-mol. No combustível temos 22,247 litros-mol para o hidrogênio e os mesmos valores anteriores para a gasolina e o etanol, totalizando 22,464 litros-mol de combustível. Então, nossa mistura ar-combustível, que possui 1.834,784 litros-mol, sendo 1,2125% de hidrogênio, 0,0086658% de gasolina, 0,0031611% de etanol,
Para misturar combustível, onde temos 0,333 litros, representando a câmara, pronta ali para detonação já, então o percentual de gasolina vai equivaler a 0,0288 mililitros e o álcool 0,065 mililitros e o hidrogênio 4,037 mililitros. Isso irá render respectivamente 0,239 kcal para a gasolina, com a gasolina, 0,0566 kcal com o álcool e 0,0104 kcal com hidrogênio, totalizando 0,306 kcal. Percebe-se que com a adição de hidrogênio obtivemos praticamente a mesma eficiência calórica e ainda reduzimos o consumo de combustível em até 4,38%. Neste ponto, muitos podem pensar que para conseguirmos uma economia de gasolina maior, basta adicionar mais hidrogênio. Só que isso não é possível porque reduziria o poder calorífico do motor, pois como podem observar, a maior fonte calórica continua sendo a gasolina e o etanol, apesar de o hidrogênio possuir maior poder calorífico com relação à massa, ou seja, calorias por quilograma, mas em volume é outra história. Devido ao grande volume que ocupa nesta câmara, de 4,037 ml, esse é um fator problemático. Então, seria uma alternativa trabalhar com faixas de pressão maiores, mantendo essa mesma proporção, semelhante ao que é feito com etanol? Isto é possível em relação ao etanol, devido a estes ser mais seguros quanto à pré-ignição, pois tem o ponto de fulgor por volta de 13 graus Celsius, enquanto a gasolina menos 40 graus Celsius. Ou seja, o álcool tem uma maior dificuldade para entrar em combustão. Para falar a verdade, é daí que se baseia a adição do álcool na gasolina em 27%. Mas agora, na verdade, esses valores estão aumentando por fatores ecológicos. No entanto, o hidrogênio já é classificado como um gás inflamado, entrando em combustão com muita facilidade. Isso nos responde à pergunta, poderia até trabalhar com faixas de pressão maiores, só que a pré-ignição seria inevitável, ou senão teria que desenvolver mais tecnologias com relação a isso. Agora, com relação a uma pergunta semelhante, seria viável um motor a combustão 100% hidrogênio? É possível e de fato o mercado automotivo pode começar a usar hidrogênio, motores com 100% a hidrogênio. Mas no caso precisa ser um projeto de motor diferente, envolvendo segurança e outras tecnologias que acabam dificultando e encarecendo o processo. Mas os vídeos da internet até mostram veículos movidos a água. E aí? Bem, não dá para afirmar que são verdadeiros, mas o que nós sabemos que é impossível que tenham o mesmo desempenho, a mesma potência, autonomia e segurança contra a pré-ignição com relação ao motor normal, ou seja, sendo o mesmo motor que usado para o combustível abastecido com álcool, com gasolina ou com GNV. Mas provavelmente você já ouviu falar em carro hidrogênio, que algumas montadoras estão fazendo. Na verdade, não se confunda, esses carros são elétricos e não a motores a combustão, mas isso é assunto para outro vídeo. Voltando aos cálculos, então, o máximo de gasolina que conseguimos economizar com a adição de hidrogênio é os 4,38%, certo? Então basta saber o quanto de energia seria necessário para produzir 4,037 ml de hidrogênio por detonação. Levando em conta que eu queira produzir hidrogênio com substâncias acessíveis, faremos da seguinte forma: em um reservatório contendo água, colocamos um eletrodo negativo e outro positivo e adicionaremos uma diferença de potencial de 13,5 volts, provida do nosso alternador, do alternador do veículo. Porém, a água não consegue conduzir corrente elétrica com essa tensão, sendo necessária a adição de um eletrólito, que em nosso caso será o sal de cozinha NaCl. Neste sistema, a tendência é que os íons de hidrogênio se unem ao eletrodo negativo, se dissociando dos cátions OH- e Cl-.
Como demonstra a fórmula para a produção de gás hidrogênio H2, precisamos de 2 íons de hidrogênio H+. Para separar cada íon de hidrogênio é necessário um elétron, pois o nóxido do hidrogênio é igual a 1. 4,037 ml de hidrogênio que encontramos de gasto por detonação corresponde a 0,362 gramas. Se 1 mol de hidrogênio corresponde a 2 gramas de hidrogênio, logo 0,362 gramas corresponde a 0,181 mol de hidrogênio, ou 2,18 vezes 10 elevado a 23 átomos do mesmo, sendo necessário 2,18 vezes 10 elevado a 23 elétrons por detonação para gerar a quantidade de hidrogênio que eu preciso por detonação. Transformando isso para a quantidade que eu preciso em segundos, supondo que o motor esteja a 1000 RPM, seria 1000 RPM equivale a 16,6 rotações por segundo. Em cada rotação, eu tenho uma detonação e meia. Logo, 1,5 vezes 16,6 rotações são 25 detonações por segundo. Então, eu preciso de 25 vezes o valor de 2,18 vezes 10 elevado a 23 elétrons por detonação para 1 segundo, que equivale a 5,45 vezes 10 elevado a 24 elétrons por segundo. Sabemos que a unidade para medir corrente elétrica é o amperes. 1 ampere significa que eu tenho 6,25 vezes 10 elevado a 18 elétrons por segundo passando numa seção transversal de um fio, né? Então, fazendo as contas, eu descubro que preciso de uma corrente de 872 mil amperes para produzirmos a quantidade de hidrogênio necessária neste curto intervalo de tempo de somente 1 segundo. Para tirarmos uma prova, podemos usar esta fórmula que me dá o valor aproximado da corrente que encontramos. Massa que queremos em gramas e é igual a massa molar do hidrogênio, que é 2 vezes a corrente que não sabemos, vezes o tempo, que é 1 segundo, dividido pela constante 96.500, vezes a soma do NOx dos íons que forma a molécula do hidrogênio. Nós sabemos que o NOx lá é 1, então 2 hidrogênios precisa de NOx igual a 2 para formar a molécula. Então nosso sistema tem 13,5 volts e precisamos de uma corrente de 872 mil amperes. Não é preciso ser um gênio para saber que a capacidade de carga do motor nem atinge essa tamanha corrente elétrica. Para falar a verdade, precisamos de um eletrolito para conseguirmos essa corrente, cuja resistência elétrica fosse equivalente a 0,000015 ohms, pois usando a fórmula tensão igual a resistência vezes corrente, temos que a resistência do eletrolito equivaleria a isto. Bem, se tínhamos alguma chance de conseguirmos êxito em nosso sistema, acaba por aqui. Para se ter uma ideia, a resistência do eletrolito da água e sal fica em torno de 30 e 60 ohms. Seria quase impossível um sistema de eletrólise, mesmo com outras substâncias possuindo uma resistência elétrica tão baixa. E mesmo se tivesse, seria inacessível ou inviável devido a custos e outros fatores. Mas e se tivéssemos um gerador externo em casa? Usando a menor corrente do eletrólito de água e sal que temos tabelado, de 30 ohms, com uma tensão de 127 volts, teríamos uma corrente de 4,23 amperes que produziria para nós 0,157 gramas de hidrogênio por hora, pois em uma hora temos 3.600 segundos. Então, multiplicando 4,23 vezes a tensão de 127 volts, temos um gasto de 0,537 kW por hora. Se em minha região o custo da bandeira gira em torno dos 0,64 centavos por kWh, logo teríamos um custo de 0,34 reais para produzir 0,157 gramas de hidrogênio, ou 1,74 litros.
Sendo assim, meu custo por litro cairia de hidrogênio seria de 19 centavos. Pode parecer vantajoso, só que lembra que eu gasto 4,037 ml de hidrogênio, enquanto eu gasto somente 0,0393 ml de gasolina, junto com o etanol ali. Isso significa que enquanto eu gasto 1 litro de gasolina, gastaria quase 103 litros de hidrogênio. Sendo assim, meu custo com hidrogênio por litro de gasolina gasta seria de 19 centavos vezes 102,72, ou seja, R$ 19,50 a mais. Se minha economia de gasolina com adição de hidrogênio é de somente 4,38%, então economizaria somente 22 centavos. Infelizmente, também não obtivemos êxito produzindo hidrogênio em casa, sem falar no tempo necessário para produzir o hidrogênio. Então, só nos resta uma alternativa: de comprarmos hidrogênio que é fabricado por métodos muito mais eficientes dos realizados de maneira caseira. Para que isso compense, o valor do litro de hidrogênio precisa ser 103 vezes menor do que o litro de gasolina. Claro que todos os cálculos aqui são teóricos, e se adotássemos uma octanagem diferente já apresentaria valores diferentes, mas são suficientes para chegarmos à conclusão de que, apesar de ser possível a economia de gasolina com hidrogênio, criar um sistema que forneça a quantidade necessária tanto no próprio carro como em casa é quase impossível, sendo a melhor alternativa a compra de hidrogênio. Porém, os custos não se resumem somente a isso quando paramos para pensar em todo o aparato necessário para transporte, armazenamento, instalação e manutenção do veículo. Poderíamos estender esse vídeo para calcular se seria melhor a fabricação de oxigênio, mas é bem provável que chegaríamos à mesma conclusão de que é melhor comprar oxigênio pronto. No entanto, o oxigênio puro significaria alto poder oxidante, sendo necessário um motor com proteção para isso. Na verdade, só para deixar claro, a adição de oxigênio em um motor convencional lhe daria potência, e só seria mais econômico em um novo projeto, reduzindo seu tamanho. Mas seria possível encontrar um limite de adição de oxigênio que permitisse dar mais potência aos motores sem oxidá-lo? Bem, ficamos por aqui e deixamos este assunto para outro vídeo.